Saudações. Vamos aproveitar o dia que amanheceu chuvoso em Goiás para falar sobre as razões que levaram os Estados Unidos a uma guerra de procuração na Ucrânia. Porque na verdade é disso que se trata, né? A guerra de procuração. Muito bem. Hoje, os Estados Unidos da América só tem dois setores industriais importantes no país, né? Por que só tem dois? Porque eles transferiram, a partir dos anos 70, finalzinho dos anos 70, e com muita força nos anos 90 e 2000, a sua base industrial para a China, principalmente. Qual que era a lógica disso? O importante, e isso já nos anos 1990, passou a ser cada vez mais o lucro contábil. Lucro. Por quê? Porque os empresários, a partir dessa época, tiveram uma ideia genial do ponto de vista do capitalismo financeiro, que era o quê? Pagar dividendos, pagar salários cada vez maiores para os CEOs, que eram os diretores das empresas, correto? Primeiro desses caras super famosos que dirigiam corporações americanas a receber salários enormes foi um cara chamado Lee Iacocca, que era então o CEO da Chrysler, e depois virou moda. Essa questão de pagar os CEOs muito bem resolveu um problema interessante, que é o seguinte: esses CEOs começaram a agir como se fossem patrões, como se fossem donos da empresa. Então eles tinham motivos para ter lucro cada vez maior, independente de como administravam as empresas, independente do futuro, porque não era deles. No fundo eles sabiam que não era deles, mas o resultado, o lucro, viria para eles. Eles começaram a fazer o quê? A cortar investimento. Uma das formas mais interessantes de se cortar investimento era simplesmente pegar uma planta, uma fábrica inteira, encaixotar e mandar para a China. Por quê? Porque os salários na época da China eram muito baixos. Então eles resolveriam o maior custo, né, da produção, que era o salário. Então os Estados Unidos começaram a se desindustrializar. Mas não foi só isso que aconteceu. Depois, aí já nos anos 2000, se tornou cada vez mais importante o mercado acionário. O valor da empresa na Bolsa de Nova York passou a ser até mais importante do que o lucro. Correto? E aí, bom, as pessoas deixaram de se preocupar até com o lucro e começaram a se preocupar cada vez mais com o desempenho das empresas na Bolsa. E aí essa política de transferir as indústrias para a China, o leste asiático, o norte do México, ampliou-se ainda mais. Tranquilo? Bom, em função disso, o que aconteceu? Os Estados Unidos, lenta, mas inexoravelmente, foram se desindustrializando. Somente dois setores industriais permaneceram no país: a indústria de armas, certo? E a indústria do petróleo. A indústria de armas precisa de guerra para viver. Desde 1950, os Estados Unidos praticamente não tiveram um único dia de paz, desde a Segunda Guerra Mundial. Perfeito? Em 81% de todos os conflitos que existiram nesse planeta após a Segunda Guerra Mundial está o dedo dos Estados Unidos. Então, fazer guerra se tornou um modo de vida econômico, igual o Império Romano. Outra coisa, petróleo. Só que o petróleo dos Estados Unidos é petróleo de xisto bituminoso, caro. Para se tornar competitivo, uma maneira foi obrigar os outros países do mundo a comprar o petróleo caro dos Estados Unidos. Por isso, eles criaram a guerra contra a Ucrânia, porque a Rússia